Foi. Tá, boa tarde. A gente vai apresentar um trabalho sobre os Beatles, Bob Dylan e Rolling Stones. e a influência deles nos anos 60. Então, Robert Allen Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan, é um cantor, compositor, poeta e escritor norte-americano. Nascido no estado de Minnesota no dia 24 de maio de 1941. Ele é neto de imigrantes judeus russos e com 10 anos ele começou a escrever seus primeiros poemas. Ainda adolescente, aprendeu guitarra e piano sozinho. Começou imitando bandas de rock como Little Richard e Buddy Holly, mas quando entrou na faculdade em 1959 voltou-se para o folk music. Em 2004, ele foi escolhido como o segundo melhor artista de todos os tempos, atrás somente dos Beatles. E a sua música, Like a Rolling Stone, foi escolhida como a melhor de todos os tempos, influenciando muitas bandas de rock, tanto britânica quanto americana, da década de 60 e 70. The Beatles foi uma banda de rock britânica formada em Liverpool em 1960. A formação original deles era com John Lennon, George Harrison, Paul McCartney e Ringo Starr. No começo da carreira deles, eles começaram a tocar com influência do Bob Dylan e outras bandas, e eles tocavam uma variação do rock, que era a música dos anos 50. E aí mais tarde eles voltaram com um estilo próprio de música que se diferenciou dos outros que estavam na época. Era uma variação do folk rock com o rock and roll psicodélico. Eles ficaram tão famosos por causa das letras deles que eram diferentes e eram uma coisa diferente, e como a maioria do público deles eram jovens, chamou bastante atenção, eles ficaram cada vez mais populares. E a mídia apelidou essa época popular deles de Beatlemania. Uma vez John Lennon citou que eles eram mais populares que Jesus Cristo, mas isso causou muita polêmica, mas de certo ponto eles estavam certos. Uma entrevista mostrou que era mais ou menos assim. Você conhece Jesus Cristo? Não conheço de que banda ele é. Os Beatles. Mas é claro que conheço, a minha música preferida deles é Revolution, e a tua? Pois é, nessa frase, a gente pelo menos acha que é um pouco certo, de tão famoso que eles ficaram, eles foram sendo conhecidos pelo mundo inteiro. E como eles tinham muitos fãs religiosos, eles perderam alguns fãs, mas mesmo por ter acontecido isso, que foi um caso meio grave, que perderam bastante fãs, eles ainda continuaram sendo muito populares. E hoje, de tão populares que eles se tornaram nos anos 60, hoje quando se fala em anos 60, uma das primeiras coisas que se lembra são dos Beatles. Os Rolling Stones é uma banda de rock inglesa formada em 2 de julho de 1962. É uma das mais antigas ainda em atividade. Ao lado dos Beatles, foram consideradas a banda mais importante na chamada Invasão Britânica, que ocorreu em 1962, que insulou diversos artistas ingleses nas paradas norte-americanas e influenciou muito nos costumes e na música pop. Formado por 4 integrantes, o grupo colocava sua sonoridade nos blues. Em 50 anos, sucessos como I Can Get Me, Satisfaction, Miss You, Angie, fizeram dos Rolling Stones uma das bandas mais consagradas do rock mundial, levando-os a enfrentar todos os tipos de clichês da época, problemas com drogas, como recepções difusivas da crítica e até problemas e confusões de egos entre Richard e Jagger. Os Stones venderam no mundo inteiro 200 milhões de discos em toda a sua carreira. Os anos 60 marcam o início da era hippie, que defendia a paz, o fim das guerras e a liberdade sexual. Bob Dylan, um grande poeta daquela época, criticava a política norte-americana de cultuar as terras e achava que cada pessoa deveria ter a liberdade de escolher sua própria sexualidade e o seu tipo de vida. Até então, o rock tinha seus maiores seguidores nos Estados Unidos. E nos anos 60, isso mudou um pouco, ou bastante. Os jovens de todo mundo começaram a pegar o rock como um estilo de vida. Era o objetivo deles. Eles não davam mais tanta bola porque eles davam antes e só levavam em consideração o rock. Até o blues do Delta, Mississippi e de Chicago se tornaram os maiores influentes para os adolescentes que queriam fazer rock.
Além do mais, a forma e o conteúdo do rock and roll estavam esgotados, e a juventude ansiava por uma forma mais criativa e inovadora para eles se expressarem musicalmente. Foi nesse contexto que o rock renasceu. Os principais responsáveis por isso foram os ingleses dos Beatles e dos Rolling Stones. No outro lado do Oceano Atlântico, no berço do rock, começou então a reinvenção do rock. Então foi misturado um pouquinho do folk music e do country. E seu principal destaque foi o Bob Dylan, que foi praticamente o padrinho. E então ele transformou o rock, que era uma música de adolescente, para uma música mais adulta. Na segunda metade dos anos 60, o grande marco foi o surgimento dos hippies e o avanço da contracultura. Os hippies que influenciaram o rock foram influenciados também pelo rock, caracterizaram-se por um estilo de vida diferente, um estilo de vida que eles mesmos criaram. Eles não tinham como objetivo seguir as regras impostas pela sociedade, então eles criaram as suas próprias regras, que eram o amor livre, a liberdade de expressão e as drogas. No decorrer dos anos 60, o engajamento do rock em questões sociais, políticas e comportamentos importantes, como exemplifica a música Street Fight Man, dos Rolling Stones, que foi inspirada nos movimentos políticos dos jovens da França aos Estados Unidos. Como não poderia deixar de ser o gênero, estava na voz e na cabeça de todos aqueles que protestaram contra a guerra do Vietnã, na luta dos direitos civis e nas campanhas libertárias daqueles efervescentes anos. O grande marco do fim dos anos 60 foi um show dos Rolling Stones que teve em dezembro de 69, que os guardas do show eram os motoqueiros dos Hells Angels. E quando eles viram que havia um jovem negro de 18 anos apontando uma arma para o palco, eles não pensaram duas vezes em atirar. Os anos 60 tinham definitivamente acabado. Então, aqui estão as três principais fases da carreira deles. A frase do Bob Dylan que a gente escolheu foi: a felicidade não está na estrada que leva a algum lugar. A felicidade é a própria estrada, pois vivemos a vida inteira procurando um motivo para sermos felizes, mas não tocamos que a felicidade pode estar na nossa frente, só não percebemos. Aí tem a frase dos Beatles, que é um trecho de uma música, a gente cresce através da gente mesmo. Não só como essa frase, como em outras das músicas dos Beatles, chamaram a atenção dos jovens. Nas letras tinham uma ajuda, eles se identificavam com as letras compostas pelos Beatles e achavam, nossa, que legal, eles pensam que nem a gente. E eles se tornavam cada vez mais fãs deles por causa disso. E essa frase, eles queriam dizer que você tem que ter uma filosofia de vida própria, não ficar se influenciando pelos outros e ser você mesmo. A frase dos Rolling Stones é: perca seus sonhos e você pode perder a sua mente. A gente deve ter um objetivo, assim, e ter um sonho para realizar ele. A nossa mente é movida de sonhos, a gente deve correr atrás para realizá-los sempre. E os Beatles? E tem os Beatles, que é o George Harrison, Paul McCartney, John Lennon e o Ringo Starr. E a gente também pesquisou até sobre o significado da língua, mas não é só um símbolo. Aí esse seria o cantor dos Rolling Stones, o Mick Jagger, e ele tem uma boca assim, grande demais, né? E a gente acha que a língua é homenagem a ele. Esse é o logo do Bob Dylan. E então a música de fundo tem um significado, é claro, que significa. A do Bob Dylan, que é a mais calma, enfim, fala essa aí. Ela fala, no primeiro parágrafo: quantas estradas um homem precisará andar antes que possa chamá-lo de homem? Quantos mares uma pomba branca precisará sobrevoar antes que possa dormir na areia? Sim, e quantas balas de canhão precisarão até serem para sempre banidas? E na parte final da música fala: a resposta, meu amigo, está soprando ao vento. Isso quer dizer que, como eles estavam numa época de guerra, eles temiam muito sair pelas ruas e, enfim, morrer. Porque tinha guerra. Eles iriam sair na rua com o pensamento de que eles não iam sofrer
nada, que eles não iam morrer, que eles poderiam ser livres, né? Viver em paz. Muitas dessas músicas, eles ficaram famosos também por causa desse estilo de música. Aí tem a dos Beatles, que foi a primeira que tocou, que é Revolution o nome, que é a Revolução. Ela fala no primeiro trecho, já fala: nós queremos uma revolução, bem que se sabe. Todos nós queremos mudar o mundo. E foram essas letras que mais chamaram a atenção, porque todo mundo, eles estavam cansados daquela época e foi uma coisa diferente, que eles acreditavam que com isso eles podiam fazer uma espécie de protesto e mudar o mundo para melhor. A música dos Rolling Stones, Street Fight Man, ela diz mais ou menos isso. Ei, disseram que o meu nome é distúrbio. Eu gritarei e me esgolarei. Matarei o rei e incomodarei todos os seus serventes. Mas o que o pobre rapaz pode fazer, a não ser cantar em uma banda de rock? Eles queriam mudar, eles queriam falar, eles querem a sua liberdade assim, para falar a sua opinião. Mas eles não tinham esse direito assim, a não ser tocar na sua banda.